Levanta uma das suas mãos e diz: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Diga assim: Deus, fala comigo essa noite, no nome de Jesus. Aí leva aí a mão até o teu coração, em nome de Jesus. No domingo nós ministramos uma mensagem que na verdade o tema a gente só vai complementar, mas o tema era pessoas resolvidas. Você pode repetir comigo? Pessoas resolvidas. Entendendo nós de que existe um Deus que resolve coisas, mas que também existe um Deus que resolve pessoas. Que o maior problema hoje é que essas pessoas, elas creem nesse Deus que resolve as coisas, mas que de uma certa forma não creem num Deus que resolve elas mesmas. Então nós vamos caminhando. Eu estou aqui na minha pequena introdução. Daqui a pouco eu vou te citar a leitura bíblica, o texto áureo, que de início é o mesmo da semana passada, do domingo passado. Mas eu não sei se você lembra, quando Jesus pergunta assim para Marta: onde o sepultaste? Ou seja, a respeito de Lázaro, lá no capítulo 11. Onde foi que vocês sepultaram ele? E aí isso mexe comigo, porque como assim? Afinal de contas, Jesus não sabe de todas as coisas, ou não sabia de todas as coisas. Por que ele pergunta? E é interessante esse Deus que nós servimos, que ele vai mexendo com a gente, sabe? É um Deus que as suas perguntas meio que não precisam de respostas para ele. As respostas, na verdade, é uma forma de tratar o indivíduo que ouve a pergunta. E ele pergunta: onde vocês sepultaram eles? E aí eles vão lá e apontam e levam Cristo até o sepulcro. O sepulcro onde Lázaro foi sepultado. Até aí você pegou, isso é lindo demais. Aí Jesus vira e diz: tirai a pedra. Era um fator humano. Quando ele vira e diz onde o sepultaram, é porque existem coisas que estão mortas dentro de você, que é você que precisa externar isso. Quando ele vira e diz assim: tirai a pedra, ele podia ter orado a Deus, e Deus enviaria um anjo que removeria a pedra, como removeu a pedra do sepulcro de Cristo. Mas ele também não faz, porque existem algumas coisas que são nossas, que ele vira para ti e diz assim: eu não vou fazer por você. Pegou? Essa função é tua, de retirar a pedra. Mas eu caminho. Aí Jesus vira e diz assim: Lázaro, vem para fora. É interessante que já eram de 4 dias. Você me ajuda? Já eram quantos dias? 4 dias. E Jesus dá uma ordem para aquele que estivera morto. Ele diz Lázaro, porque ele não podia dizer morto, porque se ele diz morto, todos os mortos, era um lugar de sepulcro, ressuscitariam. Então ele é específico: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, morto, vem, ressuscita, ganha vida, ouve e vem. E a pergunta inicial para a tua vida, para a minha vida, é por quê que Jesus fala com alguém que está morto, e esse alguém tem facilidade maior de ouvi-lo do que eu e você que estamos vivos? Por que quando ele fala você tem dificuldade? Por que quando ele se manifesta você reluta? Por quê? Porque existem alguns problemas aí dentro que não foram resolvidos. Então o Deus que resolve coisas é o Deus que resolve pessoas. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos tratar aqui no segundo livro do Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 4,
foi o texto do domingo, é o mesmo texto de hoje. E nós vamos tratar de algumas coisas que Deus foi nos dando no decorrer da semana. Algumas coisas que vão colaborar com você, colaborar com a sua vida, e que eu tenho certeza que hão de te abençoar, em nome de Jesus. Mas ouça o que o Espírito tem para você. O texto diz a respeito de um rei dos Moabitas, que é Messe, que ele era criador de gado e que pagava o seu tributo ao rei de Israel, a Acabe, com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Olha o que diz o texto, no versículo de número 5 diz assim: tendo porém morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Volta ao versículo de número 4, por favor, e a gente vai devagar, eu vou te pedindo. Aqui fala a respeito de um rei, do rei Messa. E aqui diz que esse rei, que era rei dos Moabitas, era um rei que estava subjugado ao rei de Israel, Acabe. Acabe não o destrói, Acabe não aniquila com seu reino, Acabe subjuga, Acabe oprime, Acabe é duro. Acabe coloca lá algumas regras, olha, para que não haja guerra entre eu e você, para que tu viva em paz no território que você vive, você vai me pagar um tributo. E o rei de Moabe vivia oprimido, irmãos. Quando chega a notícia da morte, no versículo 4, quando chega a notícia da morte no versículo de número 5 de Acabe, automaticamente nós vamos ver que o rei de Moabe se revolta. E aqui eu preciso falar algumas coisas com você que está na sua casa e você que está hoje aqui comigo. Isso aqui é muito comum. É muito comum, e a gente vê isso de forma avassaladora. Pessoas que foram oprimidas no passado e que agora passam pelo tempo da exaltação e que se esquecem do tempo da opressão. Posso repetir isso? Pessoas que foram oprimidas no passado, que agora vivem um tempo da exaltação, mas que se esqueceram do tempo da opressão. E aí nós vamos ver que o oprimido, que hoje foi exaltado, agora oprime. É muito comum nós vermos pessoas oprimindo outras. Mas quando você pega o histórico dessa pessoa, que você olha para trás e que você vê o histórico dessa pessoa, você vai ver que lá atrás ela foi oprimida, cara. Ela viveu dias maus. O marido era mau, o casamento era péssimo. E agora que outras pessoas, elas estão na dependência desse ex-oprimido, agora ela oprime, porque ela esquece do tempo da opressão. As dores, as cicatrizes não foram suficientes para te fazer às vezes uma pessoa melhor, uma pessoa resolvida. E você vem carregando consigo uma bagagem, sabe? Você carrega uma bagagem a nível de experiência de vida, eu entendo isso, mas não entende o propósito da tua existência. Israel não foi chamado para oprimir ninguém. Israel foi chamado para libertar. Se porventura você não entendeu isso, entenda hoje: o teu chamado é para libertar, não é para oprimir. Quantos no nosso meio, no meio evangélico, oprimem outras pessoas? Quantos no nosso meio, eu não estou falando de ímpio, eu não estou falando do inimigo, eu não estou falando do diabo, eu estou falando de lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que subjugam outras pessoas e que de uma certa forma esquecem que um dia ela viveu um cativeiro, sabe? E aí Deus precisa te parar, Deus precisa
precisa te pegar, Deus precisa te mostrar que tu não foi chamado para oprimir ninguém, você foi chamado para libertar em nome de Jesus. Então receba uma unção de libertador. Quando Deus chama Moisés, Deus vira para ele e diz: tu serás o libertador do meu povo. Não é uma questão do povo egípcio, do exército do rei que se levantaria contra o povo de Deus. Não, era uma questão de alguém que seria erguido, alguém que seria levantado para poder libertar. Então, em nome de Jesus, através da tua boca, há poder e autoridade de libertação. Não é de oprimir ninguém, é de libertar vidas. E o Espírito hoje vira para você e diz o seguinte: se tu abrir a tua boca, no mundo espiritual conspirará a teu favor. Se tu colocar o nome de Cristo na frente dessa adversidade, se tu colocar o nome de Cristo à frente da tua batalha, Deus está dizendo: eu vou romper com o cativeiro de pessoas, eu vou romper com o cativeiro da tua família. Segura, Deus está falando com você. Você foi chamado para libertar. Repita comigo: se eu abrir a minha boca e usá-la a meu favor para libertar, em nome de Jesus, todos serão libertos pelo poder da palavra. É isso que Deus quer falar com você. É para isso que Deus te chamou. É nesse intuito que Deus te pega hoje para te dizer: você não foi chamado, sabe? Agora o rei de Moabe se revolta contra Israel. Deixa eu falar contigo: existem brigas desnecessárias, existem batalhas desnecessárias. Ou tu aniquila o teu inimigo, ou você destrói o teu inimigo. Quando Deus, assim, espiritualmente falando, quando Deus assim te der na sua mão, ou você permita que o seu inimigo vá embora. Mas oprimir não, você não foi chamado para isso, entende? Diga amém. Você, mulher que está me assistindo hoje, que vive uma vida de opressão, um casamento de opressão, uma vida de amargura, você não tem palavra, você não tem direito a nada. É o que o teu marido quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Deus hoje vira para você e diz assim: ainda que ninguém te escute, eu, o Senhor, te ouço. Fala comigo, filha, porque eu sou aquele que vou a teu favor na hora certa. Não vou levá-lo, vou convertê-lo pelo poder da palavra. Hoje Deus está dizendo assim: mulher, se tu abrir a tua boca, seus filhos se convertem. Se tu abrir a tua boca e usar a tua fé, teu marido se converte. Se tu abrir a tua... Bate palma para Jesus, porque Ele está falando contigo aí agora. Abra a tua boca, teu chamado é para libertação, não é para opressão, em nome de Jesus. Agora, Acabe precisa morrer para Moabe se revoltar. Versículo de número 6. O texto diz que por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria. Repita comigo: Jorão saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Eu vou te dar uma outra coisa que Deus me deu. Jorão, filho de Acabe, sai de Samaria e faz uma revista em todo Israel. Qual foi o objetivo de Jorão? Medir o tamanho da sua força. Já não basta olhar para os seus soldados, agora eu quero ver quantos de fato estão comigo, se eu resolver resistir à opressão, ou seja, se eu resolver guerrear contra Moabe. E Jorão, ele sai para contemplar. Olha quantos estão comigo, olha um exército, olha como é grande o poder do exército ao qual eu sou rei. Olha como é grande o poder bélico
do exército que eu comando. Olha quantos guerreiros eu tenho. Olha quantas armas nós possuímos. Olha que negócio lindo é esse. É bonito demais, irmãos. Se a vitória viesse de você, se a vitória vier da força do teu braço, isso é lindo. Quando a tua capacidade de guerrear contra um inimigo poderoso te faz vencer. Mas Deus precisa te parar um pouquinho nesse mistério e dizer para você: a vitória não vem de você, sou eu que adestro os teus dedos para a batalha. Eu sou o Senhor da tua vida. De repente algumas coisas estão dando certo na tua vida e você acha que você pode. Deus me usa para dizer: tu não pode nada. Deus me usa para mim mesmo para dizer: Alexandre, você não pode nada. Se eu não fizer, você está perdido. Se eu não agir, se eu não te der vitória, o que será de você? Você está entendendo? Diga amém. De anteontem para ontem, por volta das 3 horas da manhã, eu acordei passando mal. Era uma dor aguda, e essa dor vinha na parte de trás das costas, do lado esquerdo, tomando a parte dianteira. A dor foi aumentando cada vez mais e mais. De repente você percebe que sozinho não dá. Aí acordei a esposa, que acordou a filha, que foi, e aí a outra acordou, e aí foram aferir a pressão, foram trazer alguns medicamentos, porque poderia ser N coisas, que eu aqui não quero ficar relatando, poderia ser N coisas, e aí vieram com medicamento, e a dor não passa, cada vez mais aguda. Quando eu olho a hora, era por volta das 3 horas da manhã. Se existem batalhas no mundo espiritual que tu pode olhar e tu pode entender que elas são espirituais, são as batalhas quando Deus te acorda por volta das 3 horas da manhã. Há um portal, não quero me prender nisso, há um portal espiritual, há algo maligno que tenta contra a minha vida e a tua por volta desse horário. Então, quando eu me deparei com esse horário, 3 horas da manhã, eu disse: Deus, isso aqui é espiritual, mas ao mesmo tempo, o mesmo Deus que agora eu vou procurar refúgio, é o mesmo Deus que vira para mim e diz assim: olha, percebeu que eu posso te levar agora, e encerro com essa história. Percebeu que nas minhas mãos está todo o poder, que em mim há poder de efetuar todo querer e todo realizar. Você percebe que eu sou o Senhor, você tem noção que tudo não fugirá do meu domínio. E eu disse: sim, Senhor, eu sei de tudo isso. E Deus, então, isso às vezes é só um susto. Deus está falando com vidas aqui, está dizendo: talvez foi só um susto, mas para você entender que a força não é tua, para você entender que o fato de você ter pessoas guerreando no teu exército não significa que a vitória chegará. Lembre-se de 300 e Gideão, 301, onde Deus vira em meio a 32 mil guerreiros e diz: são muitos aqueles que estão contigo. Deus queria quebrar a força de Gideão, Deus queria quebrar a valentia de Gideão. Deus queria mostrar para ele: Gideão, essa vitória, ela não vai vir pela força dos braços dos teus guerreiros, essa vitória vai vir porque eu, Senhor, decidi te dar vitória. Deus está dizendo para você aí: eu vou te dar vitória, porque faz parte de um processo, de um projeto que nasceu no meu coração, e por isso que eu vou te dar vitória. Eu gosto quando Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, eu não vou dar vitória para vocês, porque você é meu servo. Escuta essa: eu não vou dar vitória a vocês porque você é meu servo. Sabe por que eu vou dar vitória? Para que o povo inimigo perceba que o meu povo tem um Deus. Por isso que eu vou dar vitória. Não é por você, Moisés, é para que eles saibam quem eu sou. Às vezes eu e você, nós não merecemos, mas Deus assim, ainda assim, é tão benevolente que continua te dando vitória. O versículo de número 7, para a gente dar uma caminhada nesse texto,
mandou dizer, olha o que diz o texto: mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? É claro que Josafá vai responder a ele: subirei. Só que eu vim hoje te dizer que o argumento de Jorão não era suficiente para que houvesse uma aliança entre Josafá e Jorão. Pegou não? Tu vai pegar agora. Existem alianças em que o argumento para ela não é suficiente. Não é o fato do rei de Moabe ter se levantado contra Jorão que você tenha que entrar na guerra do teu irmão. Deus está virando para você, e aí eu vou repetir uma frase que eu falo, e falo de posse da palavra, quando eu digo: não entra no vento do teu irmão. Não entra no vento do teu irmão. Sabe? Não entra nessa batalha se Deus não te mandou entrar. Não entre nessa aliança se Deus não te mandou fazê-la. Deus está falando de pessoas que estão próximas de assinar alianças, contratos, e o Espírito está dizendo: não entre. Por que não entre? Porque o texto diz assim, olha o que diz a parte B do texto, diz: respondeu ele responde a Jorão. Deus está dizendo: não é tempo de tu responder nada, é tempo de tu dobrar o teu joelho e orar. É tempo de você entender que você precisa buscar o Senhor. Não é tempo de você responder nada quanto a essa associação que te está sendo proposta. Deus está dizendo para você: você já colocou nas minhas mãos, você já colocou diante de mim, você já me perguntou o que eu acho de tudo isso, você já me perguntou se eu sou a favor, se eu sou contra, você já falou comigo. Deus está dizendo para você: para de colocar as tuas coisas, os teus empreendimentos em alianças que Deus não está. Eu quero dizer para você, ele vira e diz assim: serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Agora, uma aliança errada põe a perder um povo que não tem nada a ver com isso. Eu vou melhorar isso, você vai me entender. Tem famílias, pessoas da tua família, que devido a uma aliança errada que você toma, devido a um passo errado que você dá, eles vão pagando preço junto com você, eles vão sofrendo junto com você. Você tomou a decisão, mas o teu povo foi junto. Você tomou a decisão porque você é a voz na tua casa. Deus está falando com você aí. Não é tempo de abrir a tua boca para os homens, é tempo de tu abrir a tua boca para Deus. Fala com Ele, porque Ele te ouve. Você entende isso? Bate palma para Jesus. Ele vai te responder. É Ele que vai te responder. Repita comigo: esse tempo em que eu estou vivendo é o tempo de falar menos com os homens e falar mais com Deus. Não responda. Deus está falando com você, mas há uma pergunta que me foi direcionada, mas eles estão falando e eu preciso responder. Deus está dizendo: cala-te, pois eu, Senhor, te direi o tempo certo de você se manifestar. Entendeu o que é que eu desenho? O Espírito Santo hoje pega a mim e a ti, está dizendo: sabe por que as coisas estão dando erradas? Porque você está falando demais com pessoas que não são para falar, e com palavras que não são para ser ditas. É o tempo errado, com pessoas erradas. E Deus está dizendo: esse é o tempo de se calar. Esse é o tempo de você, aqui, vou te dar um conselho: não contamine quem está do teu lado, porque é muito comum, pastores, pastor Elisângela, pastor Marcos Vinícius, pastora
Daisy, pastores estão lá atrás. É muito comum quando a gente se depara com um problema, presbítero Mauro, a gente tem alguém que nos ouça. Eu não falo com o filho, eu não falo com o amigo, mas eu falo com a esposa, eu falo com o meu marido. E às vezes o que você fala com o seu marido, você contamina ele, porque ele não está preparado para ouvir esse problema. Deus está dizendo: cala-te. Deus está dizendo: fica você na sua, não compartilhe o que não é para ser compartilhado. Esse é o tempo que tu não tem que responder nada. Esse é o tempo que Deus quer que tu fique calado. Se eu falar de novo, quando você glorificar, eu paro. Esse é o tempo que você tem que ficar calado. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Não compartilhe, não fale nada. Espera Deus te mandar falar. E quando Ele te mandar, aí a coisa, aí tu fala. Repita comigo: eu só vou me pronunciar quando eu ouvir a voz do meu Deus dizendo: filho, pode falar agora. Versículo de número 8 desse texto. Então perguntou Jorão, olha a pergunta dele: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho, me ajuda, do deserto, do deserto de Edom. Edom, o seu significado é vermelho. Edom, para chegar até Moabe, era o caminho mais próximo. E por que o seu significado é vermelho? Vermelho, porque Edom representava aquela coloração do prato de lentilha que Jacó serve a Esaú, seu irmão, pelo direito de primogenitura. Tinha um colorado vermelho. Por isso aquele lugar foi dado por nome de Edom. Olha o caminho que você está trilhando. Alguém que abre mão do seu direito de primogenitura, alguém que engana o irmão, alguém que come de um prato de lentilha. Eu vou mais aqui. Tudo porque é o caminho mais perto. Eu já não te disse, filho, que não é o fato do caminho ser mais perto ou mais longe que vai diferenciar o processo da sua vitória? Como foi ministrado na terça-feira, se ele não for, que você não deveria de ir. Eu já não te falei isso? Já não te disse isso? O fato desse caminho ser mais perto não significa que eu vá te dar vitória. Pode ser que eu queira que você vá pelo caminho mais longo. Não é por Edom, não é pelo deserto. Você não sempre ouviu que deserto é lugar de provação? Por que tu está indo pelo caminho do deserto, se eu não te mandei? Por que você procurou o caminho mais fácil, mas que tem um nome, é Edom, vermelho, um sol escaldante, uma luta muito grande para sobreviver no deserto de Edom? Por que você insiste nisso? Por que você insiste na desobediência? Por que você insiste em trilhar o caminho que você acha que é bom? Não é o caminho que você acha que é bom, não é o lugar que você acha que é favorável, é no lugar que eu vou te colocar. Não é na igreja que você acha que é boa, não é diante do pastor que você acha que é bom,
Não é diante do líder que você acha que te é favorável, é no lugar que eu vou te colocar, é diante do líder que eu vou te dar, é diante da igreja que eu vou te colocar. Não saia sem ter a certeza de que Deus está contigo. Não saia sem a convicção no teu coração, na tua alma, de que o Espírito está indo na tua frente, de que existem anjos guerreando por você, abrindo caminhos, tirando os espinhos, e anjos que estão indo. Deus está dizendo: é tempo de refletirmos. Será que tu não entende que o problema não é o caminho de Edom, o problema não é a distância, o problema é que nós estamos lidando com pessoas que não foram resolvidas. Esse é o problema. Quando você não é um ser resolvido, você trilha o caminho que você quer, você vai pelos caminhos dos desertos da vida. Daqui a pouco você vai dizer que o culpado é Deus. Daqui a pouco você vai dizer que você não é feliz. Daqui a pouco você vai dizer que é Deus que te colocou naquele lugar. Mas você não obedeceu, foi para o deserto. Agora tem sol de dia, tem temperatura baixa à noite, e durante o dia já não tem a coluna de nuvem te protegendo. Sabe por quê, pastor? Porque não foi Deus que mandou. Não tem coluna. Durante a noite não tem uma chama de fogo, uma coluna de fogo. Durante o dia não tem as nuvens para te proteger do sol. Durante a noite não tem uma coluna de fogo para te aquecer. Sabe por quê? Porque não foi Deus que te mandou. Eu sei que eu preciso prosseguir nessa mensagem, mas pega no teu espírito aí. Deus está virando para você, está dizendo: é muito melhor. Samuel vira e diz para Saul: é muito melhor obedecer do que sacrificar. Saul, Deus o rejeita, e sabe o que ele faz? Ele vai lá e sacrifica. Ele chama Saul, e é interessante que Saul gostava dele, ou melhor, Saul, ele sacrifica, e ele chama Samuel com ele, o profeta. O sacerdote diz assim: vem sacrificar comigo. E Samuel vai inicialmente, porque Samuel gostava de Saul, irmãos. Até que ele percebe que Deus não ia estar naquilo, porque aí ele vira para Saul e diz: rapaz, é melhor obedecer do que sacrificar. Tu vem desobedecendo esse tempo todo a tua vida, tu vem fazendo do teu jeito, tu vem fazendo da tua maneira, e o Espírito Santo está dizendo: não é do teu jeito, não vai ser da tua maneira, não vai ser do teu jeito. Mas sabe, versículo 9 diz assim, a parte inicial dele, olha como é que é triste isso. Olha o que diz, a primeira palavra, me ajuda, 1, 2, 3. Partiram. Quantas vezes Deus vem falando, vem falando, vem falando, vem falando, e você não ouve. Partiram. Aqui eu entendo o poder da influência. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Pegou ou não pegou? Pessoas mal resolvidas, elas têm um poder de partir na hora errada e levar com elas outras pessoas. Eu não quero falar de Jorão, eu quero falar do rei de Edom e do rei de Judá. Jorão partiria, mas Josafá, por que tu foi, cara? O rei de Edom, por que você foi, cara?
Não é o fato dele decidir ir que você tem que ir. Não é o fato dele decidir sair que você tem que sair. Dela decidir sair que você tem que sair. Só quem pode te tirar da onde você está é o Senhor. Não parte agora. Não vai embora agora. Não sai daí agora. Tem gente precisando de você aí agora. Não vai embora. Se tu for, tem pessoas que vão precisar do teu abraço nesse lugar que você está. Se você for, o abraço não vai ser dado. Fica aí. Não parte agora. Não desiste desse casamento agora. Mas a minha amiga, a tua amiga é a tua amiga. Mas a minha mãe, o meu pai, ele diz: não é para você partir. Eu tenho com teu pai um propósito e tenho contigo um outro totalmente diferente. Você é alguém muito especial para mim, Josafá. Eu não quero que você parta, eu não quero que você vá, mas o nível de influência está muito grande, está me movendo. Eu não quero andar, mas eu estou sendo conduzido. Clama pelo nome do Senhor. Diz: não vai ser da forma que eu achei, porque outras pessoas pensaram igual ao que eu talvez achasse que pensava, mas agora eu vi que eu fui influenciado. Deus está mandando você voltar. Deus está mandando você voltar para a tua casa. Deus está mandando você voltar para a tua família. Deus está mandando você voltar para a tua igreja. Deus está mandando hoje e dizendo: só eu posso te tirar. Não vá, fique firme, Jesus, que combarás. Não parta, fica. Não parta, fica. Fica aí, fica. Você entendeu? Diga amém, dá um glória a Deus e bate palma para Ele, porque Ele merece. Versículo 10. Então disse o rei de Israel. Você pode ler comigo? Então disse o rei de Israel. Você pode? Vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá. Solta a tua voz. Então, eu sei que quem está aqui está de máscara, não consegue, né? Mas solta a tua voz. Então disse o rei de Israel. Ai, leia comigo. Ó Senhor. O Senhor, melhor dizendo, chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Eu preciso liberar libertação hoje aqui, irmãos. Libertação. Deus está me falando sobre um sentimento. Quando eu preparei, eu anotei aqui, ó: culpa, sentimentos de culpa. Sentimentos de culpa. Às vezes você quer transferir, porque você carrega contigo um sentimento de culpa. De repente, em algum momento da sua vida você errou. De repente, em algum momento da sua vida você traiu. De repente, em algum momento da sua vida você pisou na jaca. De repente, em algum momento da tua vida tu vem carregando isso consigo, sabe? Isso tem te pesado. Isso, agora, o motivo do teu fracasso, você quer agora achar o principal culpado. E agora você não tem mais a quem culpar, que você olha para o lado e você não tem a quem culpar, e agora você acha que é Deus. Você acha que o teu destino é morrer no deserto de Edom. Você acha que o teu destino é não ser feliz nunca mais na sua vida. Você acha que você nunca vai ser feliz, porque você carrega com você um sentimento de culpa. Hoje, o meu Deus está arrancando de você. Feche os olhos. O meu Deus está arrancando de você todo sentimento de culpa, toda opressão, todo jugo.
e está virando para você, está dizendo: eu estou te dando algo que é leve e suave, em nome de Jesus. Demônio do inferno, você que colocou esse sentimento de culpa nele, você colocou esse sentimento de culpa nela, ela acha que agora tinha que ter sido de outra maneira. Deus está dizendo: não, foi do jeito que eu quis, foi da maneira que eu quis. Então, em nome de Jesus, todo sentimento de culpa, em nome de Jesus, sai e não volte mais. Repita comigo: eu vou sair hoje daqui, eu vou sair hoje desse culto. Quando terminar esse culto, eu vou receber de Deus a libertação de todo sentimento de culpa. Versículo de número 11. Não sei se eu vou conseguir ir até o fim dessa mensagem. Acho que eu vou até aqui. E olha que o que tem para baixo aí é lindo, de verdade. Eu hoje só ia até o 17. Eu estou no 11 ainda. Eu vou parar aqui. Perguntou, porém, Josafá. Repita comigo: perguntou Josafá. É tão legal, irmãos. É tão bonito quando alguém, mesmo seguindo caminhos que não eram para ser seguidos, vagando durante 7 dias no deserto, percebe que tem um Deus que ouve e que responde. Perguntou Josafá: não há aqui, me ajuda, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Ai, Jesus. Vamos de novo? Não há aqui algum, vamos lá, leia comigo. Não há aqui algum para que por aí, pastor Eduardo, o texto diz assim: respondeu, leia comigo, respondeu pega aí, Márcia. Respondeu um dos servos do rei de Israel. Esse servo não tem nome, não diz qual era a sua qualificação, não mostra qual era o seu nível. Era um servo, um servo dentro do exército de Israel. Não se sabe bem se ele servia ao reinado de Jorão, ao reinado de Josafá, ao governo de Edom, que alguns vão dizer que Edom era governador. Ele era um servo, caminhando com eles, vivendo as adversidades que eles viveram, passando pelos problemas que eles passaram, enfrentando a falta d'água que eles enfrentaram. Era um servo. Se eu falar disso de novo, seu nome não é dito. Sequer as pessoas têm preocupação em deixar ali algo mais
mais importante para esse servo. Ele não fala antes, porque não era o tempo dele falar. Ele não se manifesta antes, porque ele entendeu que era tempo de se calar. Ele só fala quando lhe é perguntado, quando perguntam alguma coisa que não tem uma resposta específica, mas ele tem. Se tu não entendeu, deixa eu te falar, no meio da tua guerra, no meio da tua batalha, Deus preservou um servo que vai guiar os teus passos até um profeta que vai resolver essa situação. Deus está dizendo, ele não precisa ter nome, mas já está dentro da tua embarcação. Ele não precisa ter nome, mas já está dentro do teu arraial. Ele não precisa ter nome, mas eu preservei ele. Ele tem contato, ele vai ser um indicador. Ele vai ser aquele que vai apontar para Eliseu, vai dizer, tem Eliseu, tem um homem de Deus, sabe, Deus está falando para você, eu, o Senhor, preservei. Escuta, eu, o Senhor, sabe essa luta que você está vivendo, eu preservei alguém dentro da tua embarcação, dentro da tua guerra, dentro do teu deserto, que vai se manifestar nesse tempo para apontar a solução do seu problema. Deus está dizendo para você, guarda o teu coração, aquieta a tua alma, porque vai falar alguém que vai trazer resultado para a tua crise, vai falar alguém que vai trazer resultado para o teu sofrimento, vai se manifestar alguém que de fato vai trazer a palavra certa, na hora certa, no momento certo para a tua vida. Deus está dizendo, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Mas ele não tinha nome, ele não precisa ter nome. O mais importante é que ele conhecia o profeta. Tem alguém, enquanto vocês se preparam, tem alguém dentro da tua embarcação. Desculpa falar de embarcação. Tem alguém no meio da tua guerra que Deus preservou para trazer uma notícia boa para você. Você pode dizer um amém? Você pode dizer eu recebo. No meio da tua luta, no meio da tua batalha, no meio das tuas crises emocionais, vai se levantar um profeta que vai ser apontado por alguém. Alguém que esperou o tempo certo para falar. Alguém que não se manifestou antes, porque antes não era o tempo de fala. Alguém que não abriu a boca antes, porque antes não era o tempo de abrir a boca. O tempo é agora. Tem alguém aí para a gente consultar da parte do Senhor? O servo diz, tem. Eu conheço. Se ele vier, se ele vier, a dor vai ser resolvida, a guerra vai ser vencida, a sede vai ser sanada. Se ele descer, me ajuda, se ele descer, se ele descer, se ele descer, se ele descer, se ele vier, Deus está preparando pessoas para no meio do deserto, no meio de uma seca louca, ter uma palavra de ânimo para a tua vida. Não importa o grau dela, ela é inferior a mim, mas tem uma palavra que eu não tenho. Mas eu sou rei e ele é servo, mas ele tem o que você não tem. Está ensinando os líderes,
está ensinando os pastores dos dias atuais. Palavra temperada, palavra de aquebrantamento, palavra de direcionamento. Tem alguém, tem aqui está Eliseu. Quero falar para você, para me encerrar essa meditação. Aqui está a presença gloriosa de Jesus Cristo, o Nazareno. Tem um Deus aqui, tem um Deus, tem um Senhor aqui. Tu chegou oprimido, vai sair daqui livre. Tu andou por caminhos errantes, mas Deus está te dando vitória hoje. Tu fez o que não era para fazer, mas tem um Deus aqui para te abraçar, para dizer que te ama, para dizer que te quer. Tem um Deus aqui, tem um Deus que daqui a pouco vai ser usado para a tua vida, dizendo: você não vai sentir vento, você é aquele que comanda o vento, é aquele que os discípulos viram para ele, ou melhor, viram uns para os outros, e diz: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele está aqui. E se você não o conhece, eu quero poder te apresentar. Ele tem um nome lindo, nome maravilhoso, o nome acima de todos os nomes, conhecido como maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Eu não posso fazer nada por você, que eu sou apenas um humilde servo dele. O texto diz que Eliseu, nós não vamos colocar, deitava água nas mãos de Elias. Jesus se esvaziou da sua glória para habitar entre nós. Oh, existe um Deus que hoje te abraça e agora. Olha, é difícil às vezes, é com máscara. Se você está usando, você declarar alguma coisa que a pessoa entenda. Mas olha nos olhos dessa pessoa que está do teu lado. Diz para ela no teu olhar: existe um Deus que te ama. Se você está na sua casa, olha para essa pessoa e diz: existe um Deus que te ama. Existe um Deus que pode resolver os seus problemas. E se você se render a Ele, se você se curvar a Ele, vai dar tudo certo. Essa noite é noite de declararmos o nome poderoso de Jesus. Essa é a noite de declararmos, de falarmos: Senhor, hoje eu me rendo a Ti. E esse que tem o nome mais bonito que todos os nomes virá ao teu socorro. Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você a levantar uma das suas mãos para o alto e a dizer: eu creio no nome poderoso de Jesus.